A TV Alice exibe agora a 25ª reunião híbrida da Comissão de Justiça. Na ordem do dia, são 132 projetos. Assistam. Boa tarde a todos e a todas. Cumprimento o deputado Capitão Assunção, deputado mais assíduo da CCJ e normalmente o primeiro a chegar. Chega até antes de mim às vezes. Cumprimentar todos os servidores dessa casa, da Comissão de Constituição e Justiça, também servidores da Assembleia, deputado Lucas Polezi, ao qual já faço minha solidariedade em relação ao falecimento do seu avô. Que Deus possa confortar seu coração e da sua família. Ontem nós fizemos aqui, a minuto de silêncio, os deputados, e que Deus possa te confortar. E obrigado pela presença na comissão. Vamos dar início aos trabalhos. Nós estamos com a deputada Janete em viagem para Brasília, e a deputada Raquel me comunicou que está com um problema de saúde na garganta, talvez não consiga descer. O deputado Lucas está a caminho, então a gente, com a presença do deputado Lucas Escaramuço, chegada dele, a gente já pode ter quórum para deliberação. Então eu vou dar início à nossa reunião, declarando aberta a 25ª reunião ordinária da primeira sessão legislativa da Comissão de Constituição e Justiça, Cidadania, Serviço Público e Redação, que é realizada de forma híbrida também, nos termos do artigo 114-A, inciso 3º do regimento interno. Nós não temos nenhum deputado ou deputada de maneira híbrida, online, só os presenciais aqui. Eu vou pular o item 2 da pauta, o deputado Capitão Assunção, o deputado Lucas. Por se tratar de leitura, discussão e aprovação de ata, nós não temos quórum para aprovação, e vou fazer, enquanto isso, a leitura do expediente até que outro deputado ou deputada chegue para que tenhamos quórum. Item 3 da pauta, leitura do expediente, correspondências recebidas, ofício Alice 251-23, deputada Raquel Leste, justificando a ausência na reunião ordinária dessa comissão, realizada no dia 3/10/2023, por necessidade de desenvolvimento de atividades parlamentares. Eu gostaria de aproveitar e fazer também a leitura do ofício que foi aprovado por essa comissão na sessão passada. Eu não sei se todos os deputados já assinaram, que eu encaminhei para os deputados solicitando assinatura. Eu acho que podia conferir se tem alguma assinatura que não foi feita ainda, que foi encaminhado um ofício ao diretor-geral do DETRAN, tendo em vista, todos os deputados já assinaram, os 7 membros titulares já assinaram, tendo em vista a situação arguída aqui pelos deputados em relação a uma instrução normativa, instrução de serviço do DETRAN, número de 41N, de 6/7/23, que entrou em vigor dia 6 de julho de 23, que está prejudicando as empresas de credenciamento de vistoria veicular do Estado do Espírito Santo. Eu recebi algumas informações que muito me preocupou, deputado Capitão e deputado Lucas, e eu acho que a gente poderia aprofundar essa investigação aqui em relação a isso, que existe um monopólio dessas empresas de TI que estão sendo beneficiadas por essa instrução. São apenas 1, 2, 3, 4, 5, 6 empresas, 7 empresas que prestam serviço desse tipo de serviço de acordo com o que está na instrução, todas elas de fora. Uma empresa de Porto Alegre, uma empresa de São José dos Campos, São Paulo, uma empresa de Belo Horizonte, uma empresa de São Paulo, uma outra também de São Paulo, uma outra de Além Paraíba, em Minas Gerais, e uma de São Leopoldo, Rio Grande do Sul. E a informação é que dessas 7, apenas 4 têm contrato firmado com as empresas de ECVs, e tem apenas uma empresa que presta serviço para elas, que é uma empresa chamada Solution Tecnologia da Informação, que é uma empresa de Brasília, que é a única que monopoliza o contato com essas outras 7. Capital de R$100 mil, essa empresa,
de Brasília e está movimentando 6 a 7 milhões ano aqui no estado do Espírito Santo, com essa instrução normativa do DETRAN. Então eu acho que a gente dá um prazo para guardar esse ofício do DETRAN, resposta de pelo menos uma semana. Não respondendo, a gente pode inclusive tomar outras providências, né, convocar aqui na Comissão de Constituição e Justiça o proprietário dessa empresa para prestar esclarecimento, os servidores do DETRAN ligados a esse contrato, para que a gente possa apurar essa situação, porque mais de 200 empresas capixabas estão sendo prejudicadas por uma empresa de fora que está sendo beneficiada por essa instrução normativa, e muito preocupa essa comissão. Então, vamos deliberar sim, aguardar esse ofício mais uma semana que vem na reunião, se não tiver a resposta do DETRAN, a gente faz novos encaminhamentos aqui na Comissão de Constituição e Justiça. Ok? Deputado Lucas, por favor, microfone, deputado Lucas. Presidente, eu fui a Soretama tem 2 semanas, conversei com algumas pessoas ali da região que trabalham exatamente com isso. E aí um deles, lá de Soretama mesmo, ele mostrou ali o comércio dele, a empresa dele ali, e falou que tinha reformado tudo recentemente para poder trabalhar com o ramo, e com essa nova portaria aí ele ia ter que fechar, infelizmente. E ele falou de um grupo organizado, né, que eles têm de 200 pessoas aqui no estado, dispostas até a estarem presentes aqui na CCJ, falando com mais profundidade a respeito do tema, de toda a situação, como é que sobre esse cartel de 4 empresas. Eles falaram exatamente isso, que vão controlar, né, esse mercado, e que vão absorver todo o capital deles ali, né, que eles teriam. Então é lamentável, e parabenizo pela iniciativa de tocar para frente esse tema, que é importantíssimo para esse segmento aqui no estado. Nós podemos deliberar, então, de repente, fazer até uma extraordinária só para tratar disso. Né? Vamos definir uma data depois do final da reunião, a gente marca uma extraordinária só para tratar dessa questão, e convida todos. Vamos ouvir primeiro as empresas, pegar as informações, depois a gente toma as deliberações. Ok? Então já vamos ver uma data aí. Hoje ainda a gente define uma data para fazer uma extraordinária na semana que vem, convida eles para virem, para se manifestar, deixa a palavra livre, a gente vai tomando nota e toma as devidas providências. Vou passar aqui para as proposições recebidas e distribuídas aos senhores deputados. Item 1, projeto de lei 309/19, deputada Janete, relator, deputado Mazinho dos Anjos, dispõe sobre autorização para transportar animais domésticos de pequeno porte em meios de transportes coletivos intermunicipais. O item 2, projeto de lei 8821, autora deputada Raquel, está sendo distribuído para a relatoria do deputado Lucas Polese, obriga o atendimento no pavimento térreo de prédios públicos e privados de idosos, gestantes, pessoas com deficiência física, dificuldades ou restrição de locomoção, quando inexistente equipamento interno para acesso a pavimentos superiores. Item 3 da pauta, projeto de lei 58623, deputado Calegari, eu estou relatando, avocando para a relatoria, declaro de utilidade pública a Associação Pais e Amigos do Vôlei de Castelo, localizada no município de Castelo. Item 4 da pauta, 65123, projeto de lei, mensagem do governador do estado, eu estou avocando a relatoria, encaminha projeto de lei que induz a alteração na lei 6.999, 5, projeto de lei 66223, deputado Denine Lopes, estou encaminhando a relatoria para o deputado Lucas Caramuça, institui a obrigatoriedade de inclusão de dados relativos aos filhos menores de idade de mulheres vítimas de homicídio doloso e feminicídio nas ocorrências registradas do Estado do Espírito Santo. Aproveito e cumprimento o deputado Lucas Caramuça, que completa o nosso quórum da reunião de hoje. Item 6 da pauta, projeto de lei 66523, deputado Sérgio Meneghelli, autor, também estou avocando a matéria para a relatoria, declara patrimônio cultural e material do Estado do Espírito Santo a festa dos imigrantes italianos realizados no município de Marilândia. Item 7 da pauta, 67223, deputado Mazinho dos Anjos, autor, estou encaminhando para a relatoria o deputado Lucas Caramuça, dispõe sobre a definição da prescrição intercorrente de 5 anos nos processos administrativos estaduais e da outras providências. Item 8 da pauta, 68223, deputada Janete, autora, relatoria do deputado Denil Silva, acrescenta anexo único da lei 10.976, declarando utilidade pública a Associação Comercial, Agronegócio, Industrial e Serviços de Iguaçuí. 9, projeto de lei 69423, deputado Vandinho, caminhando a relatoria para o deputado Capitão Assunção, dispõe sobre a regulamentação do serviço de publicidade alternativa de linha modulada
transmitida via equipamentos sonoros. Item 10 da pauta, projeto de lei 699/23, deputado Deninho, autor, encaminhando a relatoria, deputada Raquel Lessa, estabelece a obrigatoriedade de registro de índice APGAR nos prontuários do recém-nascido e o cartão da criança. Item 11 da pauta 723, Deninho Silva é o autor, relator, estou encaminhando para o deputado Lucas Polese, obriga os hospitais, clínicas, postos de saúde que integram o sistema da rede pública e privada de saúde do Estado do Espírito Santo a disponibilizarem funcionários do sexo feminino para acompanhamento de exames e procedimentos que induzam a inconsciência total ou parcial da paciente mulher. 12, projeto de lei 702/23, deputado Adilson Espíndola, deputada Janete está sendo encaminhada para a relatoria. Projeto de lei que altera o anexo 1 da lei 10.974, que institui o título de capital simbólica ao Estado do Espírito Santo, o município de Tarana, na data da sua festa. 13, projeto de lei 712/23, deputado Lucas Caramuça, o autor, eu estou avocando a relatoria, reconhece como relevante interesse cultural o Forró do Pontal, no município de Linhares. 14, projeto de lei 719/23, deputado Lucas Caramuça é o autor, eu também estou avocando a relatoria, reconhece como relevante interesse cultural a festa do Caboclo Bernardo, realizada na Vila de Regência, município de Linhares. 15, projeto de lei 723/23, deputado Sérgio Meneghelli é o autor, caminhando a relatoria para o deputado Deninho, declara patrimônio cultural material do Estado do Espírito Santo a festa da banana e do leite, no município de Alfredo Chaves. 16, projeto de lei 726/23, deputado Bruno Rezende é o autor, relator, deputado Janete, institui a política estadual de proteção à saúde bucal à pessoa com deficiência. 17, projeto de lei 729/23, deputado Enildo Lopes, autor, deputada Raquel, estou encaminhando a relatoria, acrescenta no anexo único da lei 11.212, o Dia Estadual de Prevenção e Combate a Queimaduras, dia 6 de junho. 18, projeto de lei 730/23, Deninho Silva, estou encaminhando a relatoria para o deputado Lucas Polese, dispõe sobre o incentivo à prática de esporte para pessoas com deficiência nas escolas da rede pública e privada do Estado do Espírito Santo. 19, projeto de lei 736/23, projeto de lei deputado Chambinho, estou encaminhando a relatoria para o deputado Capitão Assunção, projeto de lei deputado Chambinho, que dispõe sobre o fornecimento do fone anti-ruído a pessoas com transtorno de neurodivergentes. Projeto de lei número 20 da pauta, 746/23, deputado Gandini, eu estou avocando a relatoria. Projeto de lei 11, altera a lei 11.212, incluindo no calendário do Espírito Santo a volta ecológica Baía de Vitória. Projeto de lei 754/23, item 21 da pauta, autoria do deputado Alcântara Filho, relatoria do deputado Capitão Assunção. Acrescenta também no anexo 1 da 11.212, instituindo no calendário oficial o dia da parada do orgulho da família tradicional a ser comemorado dia 15 de maio. 22 da pauta 775/23, deputado Tiago Hoffmann, autor, deputado Deninho, relator. Projeto de autoria do Tiago, que acrescenta anexo único à lei 11.212, instituindo o Dia Estadual de Combate ao Extermínio de Jovens. 23, projeto de lei 778/23, Tiago Hoffmann, autor, deputada Raquel Lessa, estou encaminhando a relatoria. Projeto que inclui também no anexo único da lei 11.212, o Dia Estadual da Paralisia Cerebral. 24, projeto de lei 781/23, deputado Bruno Rezende, o autor, encaminhando para a relatoria do deputado Janete Sá. Também altera a lei 11.212, criando o Dia Estadual do Voluntariado da Comunidade, ao ser comemorado dia 5 de dezembro. Projeto de lei, projeto de decreto legislativo 85/23, deputado Vandim, estou avocando a relatoria, concede título cidadão Espírito Santense ao Vitor Alexandre Paulo Comeira. Projeto de resolução 30/23, autor, deputado João Coser, relator, deputado Lucas Caramuça, que está criando a comenda Valdemar Almeida Lírio, para homenagear os cidadãos sindicalistas, trabalhadoras que dedicam suas vidas à defesa dos direitos da dignidade dos trabalhadores e lutam pela construção de uma sociedade mais igualitária e justa. Projeto de resolução 32/23, deputado Danilo Baense, eu estou avocando a relatoria, cria a medalha Brás da Costa Rubinho, homenagem aos profissionais de História e Cultura Espírito Santense. Eu aproveito a oportunidade de comunicar e solicitar aos colegas deputados, tanto a CCJ como os demais, assessorias que estejam assistindo à Comissão de Constituição e Justiça, que a sessão solene de título cidadão Espírito Santense vai ser dia 13 de dezembro. Está pré-agendada para 13 de dezembro. A gente precisa que os deputados que ainda não encaminharam os projetos de decreto legislativo para homenagear as pessoas com o título de cidadão Espírito Santense, protocolem os projetos, porque é necessária aprovação na CCJ. Então a gente tem que... Ih, o deputado Lucas aqui derramou uma aguinha aqui. Os processos derramados. Então nós precisamos que sejam protocolados com uma certa urgência os projetos, para a gente poder votar. E como são três no início do ano e 3 no final,
Tem alguns deputados que ainda têm que apresentar 3 e tem deputados que nem apresentaram no início do ano que tem que apresentar 6. Então fica aqui a solicitação aos deputados de assessoria que encaminhem os projetos de decreto legislativo para concessão de título de cidadão. Eu retorno aqui ao item 2 da pauta, tendo em vista que temos quórum, leitura, discussão e aprovação da ata. Eu pergunto aos deputados se podemos dispensar de ofício a leitura da ata da reunião anterior e ser aprovado conforme encaminhado dos deputados ou tem alguma alteração. Ata aprovada conforme encaminhada. Já li. Correspondência recebida já foi lida. Passo imediatamente à ordem do dia. Nós temos aqui 2 pedidos de preferência. Eu pergunto se as pessoas que vieram para se manifestar em relação ao item 90 da pauta já encontra-se alguém no plenário. Não? Não, né? Então eu vou iniciar pelo item 128 da pauta, que é um pedido de preferência do deputado Alain, que é um projeto simples, terminativo. Item 128 da pauta. Deputado Capitão Assunção é o relator. Projeto 246-23, deputado Alain Ferreira, o autor, deputado... o item 128 da pauta, capitão. O relator é o deputado Capitão Assunção, emenda, acrescenta no anexo único da Lei 10.976 para incluir a Agência Adventista de Desenvolvimento de Recursos Assistenciais do Sudeste Brasileiro como instituição de utilidade pública do Estado do Espírito Santo. O parecer da Procuradoria foi pela constitucionalidade, legalidade, juridicidade e boa técnica legislativa e do relator também acompanhando. Passo a palavra ao deputado Capitão Assunção para a relatoria do item 128 da pauta. Alain. É bom, por isso que eu vou ter que ser relator. Obrigado, presidente. O projeto de lei que eu vou relatar é o 246 de 2023, de autoria do nobre deputado Alain Ferreira, que acrescenta item ao anexo único da Lei 10.976, de 14 de janeiro de 2019, para incluir a Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais do Sudeste Brasileiro, como instituição de utilidade pública no Estado do Espírito Santo. Essa propositura objetiva declarar de utilidade pública a Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais Sudeste Brasileira, região administrativa do Espírito Santo, localizada no município de Cariacica, Espírito Santo. Esta associação ela possui atuação em outros estados da região Sudeste e pretende se instalar de maneira mais efusiva no estado do Espírito Santo, através do seu valoroso trabalho social, notório trabalho social. Desse modo, senhor presidente, eu sugiro aos nobres pares da comissão a adoção do seguinte parecer. A Comissão de Constituição e Justiça, Serviço Público e Redação é pela constitucionalidade, legalidade, juridicidade e boa técnica legislativa do projeto de lei 246 e eu acompanho o parecer da comissão, dando já adiantando o meu voto também pela aprovação. Ok, coloca a matéria em discussão. Não tendo que querer discutir a matéria, coloca a matéria em votação. Sim, aprova o parecer do relator, não rejeita. Como vota, deputado Lucas Polese? Com o relator, presidente. Relator, deputado Lucas Caramuça. Acompanho, presidente. Com o relator, deputado Capitão Assunção é relator, eu também acompanho. 4 votos sim, eu não. Aprovado o parecer do relator do item 128 da pauta. Eu vou passar a ordem ordinária da pauta e nós temos a preferência do item 90, que uma doutora médica ficou de chegar para falar sobre o projeto. Enquanto ela não chega, a gente vai fazendo a votação ordinária aqui e depois a gente retoma a prioridade do item 90. O deputado Lucas aqui está encaminhando também alguns
alguns pedidos. Eu vou seguir, acabar março aqui, abril, depois eu entro nesse aqui, ok? O item 1 da pauta aqui, que acabou ficando sem numeração, é o último projeto de entrada na comissão do mês de março. É o projeto de lei 175/22, deputado Aldício Espíndola é o autor, deputada Janete é a relatora. Projeto de lei que acrescenta o anexo 1 da lei 11.212, de 29 de outubro de 2020, Instituto Dia Estadual da Arteterapeuta, a ser realizado anualmente no dia 22 de abril. O parecer da Procuradoria foi pela constitucionalidade, o parecer da relatora foi pela constitucionalidade, legalidade, juridicidade e boteca legislativa. Por ser um projeto terminativo e simples, eu coloco a matéria em discussão. Deputado Lucas Polezi, como vota, vou votar em votação. Não tendo discussão, boto em votação. Voto com a relatora. Com a relatora, deputado Capitão. Também acompanha. Com a relatora, deputado Lucas. Acompanha, presidente. Caramuça com a relatora. Eu também acompanho. Só pergunto à assessoria se conta o parecer da relatora como voto, mesmo ela ausente. Ou não. Ela apresentou o relatório para a constitucionalidade, então conta, né? Então 5 votos sim, nenhum não. Aprovado o parecer da relatora. O item 2 da pauta, que na verdade agora ficou como 1, eu vou seguir a ordem que está aqui como 1, tá? Projeto de lei 771/2022, deputado Danilo Baense, relator, deputado Lucas Polezi. Dispõe sobre a obrigatoriedade do âmbito do Estado do Espírito Santo de afixar nas embalagens de brinquedos o selo mundial das pessoas portadoras de transtorno de espectro autista e da outras providências. O parecer da Procuradoria foi pela constitucionalidade e o parecer do relator pela inconstitucionalidade. Passo a palavra ao relator. Presidente, eu votei pela inconstitucionalidade, fiz o relatório pela inconstitucionalidade, apesar da nobreza do projeto de lei, visando atender, proteger, né, as crianças autistas. O projeto não estipula um critério definido de como que esses brinquedos vão ter esse adesivo, né, na embalagem deles. Eles simplesmente colocam uma obrigatoriedade para o dono do estabelecimento de poder identificar esses brinquedos como propícios, né, para as crianças autistas, mas sem nenhuma base de critério, e aí estipula punições graves, como poder caçar até o alvará da empresa do cara. E como que ele, baseado em que esse comerciante vai definir isso? É ele que vai fazer um estudo? E se ele errar, colocar lá, afixar que um brinquedo é propício para autista e não é, no entendimento dele limitado ali como um comerciante? Então é muito perigoso isso. Esse acompanhamento tem que ser feito pelo pai, pela mãe da criança, de saber qual brinquedo ali é compatível com o filho dele usar, e não passar esse ônus para o comerciante. Mais uma obrigatoriedade para ele, correndo o risco de ser multado aí, de adquirir um problema para a sua vida, de estar trabalhando ou de ter o seu alvará cassado do seu comércio. Então, presidente, meu relatório é pela inconstitucionalidade do projeto. Coloca a matéria em discussão. Não tendo que querer discutir, coloca a matéria em votação. Deputado Capitão Assunção. Presidente, eu vou, com todo respeito ao nobre deputado Lucas Polezi, mas eu vou votar contrariamente, e parabenizando o autor, o deputado delegado Danilo Baense. Ok, deputado Lucas Caramuça. Presidente, eu acompanho o xará, deputado Lucas Polezi, tentando resumir bem, o projeto, no seu primeiro artigo, ele coloca esse ônus sobre o comerciante, sobre o comércio, é bem claro. E aí não tem a mínima condição do comerciante. O comerciante não é do exercício da atividade dele classificar produtos. Se isso fosse imposto à indústria, exatamente, aí faz sentido. Agora, com esse ponto, é bem confortável seguir o parecer, né, do nosso colega, nosso xará Lucas Polezi. Tá. Eu também vou acompanhar o parecer do deputado Lucas Polezi pelo mesmo entendimento, né? Porque aqui quem produz o brinquedo não é o comércio, né? O comércio ele compra da indústria. Então não teria como ele, inclusive operacionalmente, fazer essa classificação. Então eu acompanho o parecer do deputado Lucas Polezi. Então 3 votos a 1, parecer aprovado do relator. Passo imediatamente aqui ao item 2 da pauta.
Projeto de lei 5923, deputado Deninho, autor, deputado Lucas Polese é o relator. Institui o programa de suporte psicológico emocional para servidores da saúde, educação e segurança pública. Se eu não me engano, quando eu olhei a pauta hoje cedo, é porque eu deixei a pauta que eu fiz as observações no escritório, acabei esquecendo de trazer. Tem um item aqui da pauta que trata do mesmo assunto. Você lembra qual é o número? Vamos pular esse para a gente só ver essa questão, que são dois projetos idênticos, que a gente poderia juntar ele. Tá bom. Então vou deixar o item 2 mais para frente, enquanto a assessoria identifica qual o projeto que é idêntico. O item 3 da pauta foi solicitado aqui pelo deputado Gandini ao deputado Lucas Caramussa para baixar de pauta. Então eu estou acatando a sugestão e baixando o item 3 de pauta. Ok? 7.4. Ok. O item 7.4 da pauta, se os senhores quiserem observar aí, ele está falando, um assunto muito parecido. O item 74 é do deputado Calegari, e deputado Lucas Polese também é o relator. Institui a Polícia Estadual de Saúde Mental para os integrantes da Polícia Civil, Polícia Militar, Bombeiros, Polícia Penal e Polícia Científica. E o item 2, ele está instituindo um programa de suporte psicológico, emocional aos servidores da saúde, educação e segurança pública. Ele é um pouco mais amplo do Deninho, mas o 74 ele está falando a mesma coisa para a segurança pública. Então eu acho que, deputado Lucas, você poderia, analisar os dois de forma conjunta. Não, esse é outra coisa. Tem diferença ou você acha que... Não, eu sei sim, do Calegari Deninho, mas é porque ele está falando que o outro é bem parecido. Aí deixa eu premiação. Fazer isso aí, um parecer por um, porque a ideia é mais ou menos a mesma. Um só está ampliando para a saúde e educação e o outro trata de segurança pública, não é isso? Sim. Aqui o do Deninho é mais antigo, se não me engano. A gente fez uma emenda substitutiva nesse do Deninho porque estava criando uma atribuição poder executivo aqui. Até na pauta não tá seguindo normal, né? Como se não tivesse emenda, mas ele tem uma emenda substitutiva. Ok, então vamos colocar em votação então. Aí você depois analisa se... eu posso levar depois também. Então analisa os dois e depois traz. O 2 e o 74. Tem uma solicitação de preferências aqui do deputado Lucas Polese, Lucas Caramussa. O item 10 da pauta é um projeto da deputada Irine. Deputada Irine. Vamos para ele? Projeto 148-23, deputada Irine, relator deputado Lucas Caramussa, cria o programa de prevenção à violência contra a mulher nos transportes remunerados privados individuais de passageiros no Estado do Espírito Santo. Parecer da Procuradoria pela Constitucionalidade e do relator também. Passo a palavra ao relator. 148-23, que você pediu preferência aqui. Item 10 da pauta. Não, esse aqui é o que vai se juntar nesse, pô. Pra fazer um relatório só. É isso. Depois do Deninho. Isso. Presidente, PL 148, 2023, deputada Irine Lopes, cria o Programa de Prevenção de Violência contra as Mulheres no Transportes Remunerados Privados Individuais de Passageiros no âmbito do Estado do Espírito Santo. Avaliei bem o projeto, analisei, os colegas deputado Lucas Polese, deputado Capitão Assunção, fiz uma leitura bacana do projeto. É um projeto que visa realmente combater práticas criminosas no transporte coletivo contra as mulheres, tá? Então, assim, projeto importantíssimo, projeto sucinto, mas com um ideal forte, muito bem posicionado. Gostei do projeto. Na oportunidade, me manifesto pela constitucionalidade do projeto de lei, tal como parecer dessa casa e tal como nosso parecer já lançado no sistema também, deputados. Aproveito para cumprimentar o ex-prefeito de Nova Venécia, Barrigueira, e futuro prefeito. Bem-vindo a essa casa. Prazer. Coloco a matéria em discussão.
Não tendo que querer discutir a matéria, coloca em votação como voto, deputado Capitão Assunção. Eu acompanho o relatório do relator. Acompanho o relatório, deputado Lucas Polese. Acompanho também, presidente. Deputado Escaramuça deu parecer, eu acompanho, 4 votos sim, nenhum não, parecer aprovado. O item 15 da pauta é outro pedido de preferência do deputado Lucas Escaramuça, é um projeto de lei do deputado Deninho Silva, o 176-23, relatoria do deputado Lucas Escaramuça, estabelece prioridade para a tramitação de processos onde o interessado é pessoa com doença rara no âmbito do Estado do Espírito Santo. Foi parecer pela rejeição do despacho negatório e o relator está acompanhando. Passa a palavra ao relator. Exatamente, presidente. PL 176/2023, de autoria do deputado Deninho, estabelece prioridade para a tramitação dos processos onde o interessado é pessoa com doença rara no âmbito do Estado do Espírito Santo. Projeto sucinto, coeso, direto. Na oportunidade, me manifesto pela rejeição do despacho denegatório, tendo em vista a constitucionalidade do projeto de lei, conforme parecer também já lançado no sistema. Presidente, é como voto. Pergunta aos deputados se algum deputado gostaria de discutir a matéria. Não tendo, colocar a matéria em votação. Deputado Lucas Polese. Voto com o relator, presidente. Deputado Capitão Assunção. Acompanho o relator. Acompanho o relator. Eu também acompanho o relator. 4 votos sim, nenhum não. Aprovado o projeto de autoria. Você vai votar? O projeto é seu. 5 votos sim, com o voto do deputado Deninho, nenhum voto não. Aprovado o parecer do relator. Cumprimento o deputado Bispo Alves e já comunico ao deputado Bispo que nós vamos dar preferência ao projeto de Vossa Excelência que trata do canabidiol, item 90 da pauta. Se eu quiser sentar ali para acompanhar e quiser fazer uma fala, fique à vontade. Cumprimento também o deputado Deninho Silva, vice-presidente dessa comissão. Passo imediatamente ao item 90 da pauta. O item 90 da pauta é o pedido de prioridade do deputado Bispo Alves, é o projeto de lei 7723. Deputado Bispo Alves é o autor, eu estou como relator. Institui a política estadual de fornecimento gratuito de medicamentos formulados de derivado vegetal à base de canabidiol em associação com outras substâncias canabidinoides, incluindo 7723, é o item 90 da pauta. O parecer do procurador designado foi pela inconstitucionalidade, mas do parecer do procurador-geral foi pela constitucionalidade com emenda, e eu estou acompanhando o parecer pela constitucionalidade com emenda. Antes de fazer a leitura do parecer, eu gostaria de perguntar ao Bispo Alves se ele gostaria de falar sobre o projeto pelo prazo de até 5 minutos. Depois, ok. Então eu vou fazer a leitura do parecer. Trata-se do projeto de lei 7723, de autoria do deputado Bispo Alves, que ele institui o Programa Estadual de Fornecimento Gratuito de Medicamentos Formulados de Derivados Vegetal à base de canabidiol, em associação com outras substâncias canabidinoides, incluindo o tetrahidrocanabidiol, em caráter de excepcionalidade pelo Poder Executivo nas unidades de saúde pública do Estado do Espírito Santo e nas unidades privadas conveniadas ao Sistema Único de Saúde, o SUS. Trata-se de projeto 77, de autoria do deputado. O projeto foi protocolado dia 15/2. Eu vou fazer bem breve, pulando algumas partes do relatório para não ficar cansativo. O relatório vai estar protocolado no sistema. Ele foi lido no expediente do dia 27/2 de 2023, não consta nos autos até o presente momento notícia publicada na matéria no Diário do Poder Legislativo, medida que não pode ser dispensada, então a gente solicitou que seja feita. A mesa diretora, em exercício de atribuição de deliberação na forma do artigo 120, encaminhou os presentes autos para a Comissão de Constituição e Justiça. O projeto de lei 8423, de autoria do deputado estadual Danilo Baense, foi protocolado depois. Ele foi apensado, esse projeto de lei. Após a tramitação regular e apreciação da Procuradoria dessa Casa, acerca da matéria, foi encaminhado à Comissão de Constituição e Justiça para parecer. Então eu começo aqui a emitir nosso parecer, primeiro falando da constitucionalidade formal da matéria.
A inconstitucionalidade formal verifica-se quando há algum vício no processo de formação das normas jurídicas. Vale dizer, é o vício decorrente do desrespeito de algumas normas constitucionais que estabeleçam o modo de elaboração das normas jurídicas. Assim, a inconstitucionalidade formal pode decorrer da inobservância da competência legislativa para a elaboração do ato. Inconstitucionalidade formal orgânica, competência da União, Estados e municípios, ou do procedimento de elaboração da norma. Em relação à saúde, a Constituição Federal de 88, no seu artigo 24, inciso 12, estabelece a competência legislativa concorrente para tratar da matéria. Aqui eu não vou fazer a leitura do artigo, para ganharmos tempo. Acerca da competência concorrente, definida pelo citado artigo 24 da Constituição Federal, como é o caso da proposição em exame, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no entendimento de que a competência estadual é suplementar. Com efeito, no caso em tela, com a adoção das emendas ao final, não resta caracterizada infringência ao artigo 63, parágrafo único do inciso 1º e 6º da Constituição Estadual, pois os artigos das proposições não interferem na organização administrativa dos órgãos do Poder Executivo Estadual e nem inova substancialmente em termos de obrigação, por isso a iniciativa é concorrente nos termos do artigo 61, inciso 3º da Constituição Estadual. Oportuno consignar que as hipóteses constitucionais da iniciativa privativa formam um rol taxativo, configuram a exceção, devendo, portanto, serem interpretadas de forma restrita, sob pena de se esvaziar a atividade legislativa das assembleias, e essa é a posição pacificada pelo nosso Tribunal Superior. Aqui eu não vou fazer a leitura dos artigos. Então, cabe registrar que no Estado de São Paulo foi publicada a Lei Estadual de número 17.618 de 23, oriunda do projeto de lei 1880 de 19, iniciativa de diversos deputados estaduais, com conteúdo similar ao projeto sob análise. Assim, apresenta-se plenamente possível que o deputado estadual inicie o presente processo legislativo nos termos do disposto do artigo 61 da nossa Constituição Federal e, por simetria, o artigo 63 da nossa Constituição Estadual. Para qualquer alegação de discricionariedade do texto do projeto e do mesmo prevê uso indiscriminado de qualquer medicamento à base de canabidiol em associação com outras substâncias canabidioides. Proporemos uma emenda modificativa do artigo 1º, dispondo quando aos medicamentos industrializados e tecnicamente elaborados, nos termos das normas elaboradas e aprovadas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, e desde com a devida prescrição pelo médico assistente. Então, consubstancialmente as razões acima, adequando a norma legislativa descrita na proposição objeto de análise, somos pela constitucionalidade do projeto de lei 7723 do projeto de lei 8423 apensado, com as sugestões de emendas. Aqui eu gostaria de trazer as emendas. A primeira emenda ao projeto o artigo 1º do projeto de lei, ele passa a vigorar com a seguinte redação: fica instituída a política estadual de fornecimento gratuito de medicamentos formulados de derivados vegetal à base de canabidiol em associação com outras substâncias canabidioides, incluindo... Você está atrapalhando a minha leitura do meu parecer. Presta atrapalhando atenção. Não, que você lê o Superman do Noroeste. O Bispo Alves, ele tem uma dúvida aí. Explica para ele o que é canabidiol aí. Mas ele não, até agora ele não me perguntou nada. Mas ele perguntou para mim aqui, agora. Depois que eu terminar, ele vai... Vocês poderiam explicar depois o que quer dizer a substância dessa medicação, por favor? A base de canabidiol em associações com outras substâncias canabidioides, incluindo tetrahidrocanabidiol, em caráter de excepcionalidade pelo Poder Executivo nas unidades de saúde pública estadual e nas unidades privadas conveniadas do Sistema Único de Saúde SUS. Medicamento industrializado e tecnicamente elaborado nos termos das normas elaboradas e aprovadas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, e com a devida prescrição pelo médico assistente. Entendeu, deputado Bispo? A emenda feita? Ok? E a outra emenda feita foi a emenda suprimindo o artigo 5º do projeto de lei 77, renumerando os demais dispositivos. O artigo 5º que a gente está suprimindo, eu vou fazer a leitura do artigo. Pela ordem, senhor presidente, eu não entendi direito. Retira o THC ou coloca? Não.
a emenda... O THC deixa de ser medicinal, ele passa a ser recreativo. A emenda, ela está apenas colocando que os medicamentos são industrializados e tecnicamente elaborados com a aprovação da Anvisa e prescrita por médico, ok? Tendo esse cuidado de ter a prescrição médica e ter a aprovação da Anvisa, as medicações. Porque antes estava aberto. E o artigo que está suprimido, o 5º, ele trata exatamente do seguinte: a Secretaria de Saúde deverá, no prazo de 30 dias a contar a partir da publicação dessa lei, criar uma comissão de trabalho para implementar as diretrizes dessa política, com participação de técnicos e representantes. Aqui a gente suprimiu para não criar uma obrigação ao Executivo e tornar a lei inconstitucional. Então foi suprimido o artigo 5º. E ficou suprimido também o artigo 10º da Lei 84, que é a lei que está pensa, que é a lei do deputado Danilo Baense. E o artigo 10º trata do prazo de regulamentação, que é uma definição que essa comissão já está discutindo, a questão da definição do STF, que não pode estipular prazo de regulamentação. Tá ok. Esses são as 3 emendas propostas. Então o parecer é pela constitucionalidade e legalidade da matéria com emendas. Eu coloco a matéria em discussão. Deputado Capitão Assunção. Eu fiz uma observação muito importante, porque agora o bispo também acabou de me esclarecer, porque a gente tem que deixar bem claro para quem está assistindo agora, provavelmente vai ser depois divulgado. Tem coisas que a gente não trata de divulgação e os jornais já querem tocar lenha na fogueira, e não é o nosso caso. Nós estamos agindo com bastante prudência e inteligência nessa matéria, porque trata-se do uso medicinal do canabidiol. A maconha tem mais de 100 compostos químicos, e eu fiz essa ressalva porque não tinha compreendido ainda essa emenda quando Vossa Excelência falou sobre o THC. Não, continua igual, está igualzinho. Porque está tranquilo, porque nós estamos tratando única e exclusivamente do uso medicinal do canabidiol. Isso aí sim, com certeza não tem problema nenhum. Eu já até adianto, né, meu voto, porque é algo que a ciência está estudando muito, para fins medicinais como epilepsia, dores diversas, ansiedade, depressão, distúrbios do sono, inflamação, esclerose múltipla, muitas doenças neurodegenerativas, enfim. O aperfeiçoamento desse texto aí pela sua relatoria nos traz tranquilidade para que a gente possa votar essa matéria, que é de importância de todos os cidadãos capixabas. Obrigado, presidente. Até mesmo a própria dependência, capitão. O canabidiol ajuda, né, a tratar, e é importante que a gente tenha essa maturidade de discutir o que é medicamento, que vai ajudar a vida das pessoas sem preconceito. A gente não pode submeter mãe de criança, às vezes que tem uma epilepsia, alguma coisa, aí na boca de fumo, como se fosse o usuário atrás de um remédio, procurando um remédio. E é isso que muitas vezes acontece quando a legislação não se aperfeiçoa a tempo para acompanhar os avanços da medicina, né? Então, parabenizo o bispo aí pela preocupação. Eu lembro que ele chegou a contar um relato, acho, de pessoal da vida dele, que abriu a mente dele para esse tema, e parabenizo também aqui a CCJ pela maturidade de debater o tema da forma que deve ser debatido. Ok, deputado Lucas. Mais algum deputado gostaria de discutir a matéria? Mazinho. Deputado Denis Silva. Só para esclarecer, Vossa Excelência, se você não achar que eu estou brincando com o projeto é importante, acompanha essa matéria já há algum tempo, em alguns outros estados, inclusive algumas pessoas já nos procuraram no gabinete relatando a importância desse projeto. O Bispo Alves, desde quando assumiu aqui seu mandato, já vem debatendo isso com a sociedade. Bispo Alves, conheço o senhor há 20 anos, né? Então tenho certeza que esse projeto vai trazer só benefício para a sociedade, mas sobretudo o parecer do Mazinho
vem nos trazer um pouco ainda mais de segurança. Não que nós iríamos votar contra ao seu projeto, entenda, mas o parecer Mazinho incorporou ainda mais o seu projeto, que é de suma importância para muitas pessoas que necessitam urgente dessa medicação. Então, não tenha dúvidas que serei favorável ao projeto, tanto aqui na Comissão de Justiça, quando for para o plenário também, estarei votando a favor. Obrigado, deputado Deninho. Deputado Bispo, eu vou colocar em votação, depois eu vou ouvir a doutora Emanuele e depois ouvir Vossa Excelência, que é autor do projeto, tá ok? Então, terminada a discussão, coloca a matéria em votação. Deputado Lucas Polese, como vota? Acompanho seu relatório, presidente. Com o relator, deputado Capitão Assunção. Senhor presidente, inicialmente, antes de votar, eu quero parabenizar o deputado Bispo Alves pela relevância da matéria apresentada e quero também cumprimentar e parabenizar Vossa Excelência, presidente da CCJ, deputado Mazinho dos Anjos, pelo excelente relatório apresentado, pelo brilhante relatório apresentado, e eu voto com certeza, com convicção, pela aprovação do seu relatório. Obrigado, deputado Capitão. Deputado Lucas Caramussa. Presidente, eu, no mesmo sentido do capitão, parabenizar o deputado Bispo Alves, matéria aguardada no Estado do Espírito Santo. Eu, particularmente, tenho 2 amigos que acompanham o seu projeto de lei, Bispo, tá? Obrigado. Diariamente, dois maçons, um doutor Hermes, o outro doutor Marcos pessoas muito conhecidas, pessoas muito envolvidas com o tema, e me pediram atenção a esse tema também, e vou acompanhar com muito prazer o relatório do nosso presidente, deputado Mazinho. Ok, deputado Lucas Caramussa com o relator, deputado Denis Silva, vice-presidente da comissão, também com o relator. 5 votos sim, nem ou não. Obrigado, deputado. Parecer aprovado pela constitucionalidade, legalidade, juridicidade e boa técnica legislativa da matéria com emenda. Agora eu passo a palavra ao deputado Bispo, autor da matéria, para que possa fazer sua manifestação. É bom falarmos aqui, e é bom que todos entendam o seguinte, que não é maconha, o pessoal confunde muito, certo? Eu tenho 66 anos de idade. Há 2 anos antes de eu nascer, Israel já fazia tratamento de pessoas que tinham doenças crônicas com o canabidiol. Nós temos países avançados como Israel, temos também país que atrasado nesse sentido, como a França. E tem provado e comprovado que o canabidiol ele ajuda mais de 25 tipos de doenças crônicas. Isso está provado cientificamente. Mas é porque é feito da essência da maconha. O pessoal tem que entender que a cana-de-açúcar, por exemplo, é feita de quê? Da cana-de-açúcar se faz o quê? Se faz o caldo de cana, se faz a cachaça, se faz o quê? A rapadura, não é isso? O álcool. Mas se a pessoa vai usar para maldade, é problema dela. Agora, não é por causa disso que vamos ficar debatendo uma coisa que as pessoas pensam diferente. Isso é um preconceito, gente. Eu que deveria ter esse preconceito por ser um bispo, licenciado da igreja, eu não tenho. Eu estou preocupado com a saúde da pessoa. Não é saindo por aí comprando, não. Isso aí tem um acompanhamento médico. E o médico vai dar a dose certa. Estados Unidos, aqui por exemplo, no nosso estado, se vende na farmácia. Agora pense num chefe de família que ganha salário mínimo e tem um filho que dá mais de 50 convulsões por dia e quer adquirir esse remédio e não pode. E não pode, porque quem ganha um salário mínimo, nós deputados temos esse privilégio, outros que, de comprar um remédio nesse preço para o filho. Mas vamos pensar numa pessoa, vamos pensar em um pai que ganha salário mínimo. Há 4 anos atrás foi comprado um frasquinho, sabe quanto? Eu comprei para um familiar meu que precisava, $250, e com a aprovação da Anvisa. Hoje está liberado. Está na farmácia aí, se tiver um neuro aí presente, tem algum neuro aí presente, pode me explicar se o que eu estou falando é verdadeiro ou não é? Então,
Eu que, por ser um religioso, deveria ter preconceito, eu não tenho. Porque estou beneficiando o povo. Eu estou olhando para a saúde do povo. E eu quero agradecer a vocês, meus colegas deputados, que têm esse bom conhecimento, tá? E olhando para o povo, a gente tem mais que aprovar um projeto desse. Quem quiser ser contra, pode votar contra, não tem problema, vota contra. Mas eu acho que cada um parar um pouquinho e se colocar no lugar de um pai que tem um filho que sofre de epilepsia, por exemplo, e esse filho tem 60, 50 convulsões por dia, e tomando esse medicamento, ele deixa de dar convulsões. Então se coloca no lugar de um pai. É muito fácil condenar, é muito fácil apontar o dedo quando você não precisa. Agora vamos pensar nas pessoas que estão lá fora. Eu duvido aqui que entre nós aqui não temos pessoas que têm familiares que precisam desse medicamento, que estão pedindo a Deus que seja aprovado esse projeto. Poxa, não vamos olhar só para o nosso lado, vamos olhar para aqueles que estão sofrendo lá fora. E um dos mandamentos de nosso Senhor Jesus Cristo foi esse: ama o teu próximo como a ti mesmo. Eu não posso me cobrir de uma religião e falar, lá não vou dar porque as pessoas falam que é feito da maconha. Pô, pelo amor de Deus, nós estamos no século 21, vamos pensar, eu peço que as pessoas que pensam o contrário, comecem a ler. Entra lá a falar sobre o canabidiol. Eu tenho aqui listas, aqui ó, de site que você entra, doutores. Será que os médicos, cientistas, as pessoas que acompanham, o presidente, acompanha o desenvolvimento do canabidiol, será que essas pessoas estão malucas? Pelo amor de Deus, vamos confiar na ciência, gente. Foi Deus que fez tudo. Deus fez os céus, a terra. É Deus que criou tudo. Agora, se a pessoa usa para maldade, é problema dela. Mas vamos pensar nas pessoas que precisam desse medicamento. Eu conversei com várias pessoas e dizem assim: eu estou tomando canabidiol e estou me sentindo bem, parei de dar crise. E ele combate até o vício, viu? Ele combate o vício, o canabidiol. Combate até o vício. O CDB. Tá? Então, se tem algum deputado aqui, algum colega que é contra, vota contra. Não tem problema. Está no debate aí, tá aí. Isso aí. Vamos aprovar ou não aprovar? Já está aprovado. Tá bom. Na CCJ está aprovado. Agradecer então o deputado Bispo. Tem mais alguma conclusão para a gente? Colegas, são doenças incuráveis, são mais de 25 doenças incuráveis. Ansiedade, insônia, depressão, Alzheimer, isso está provado, comprovado. Não é que estou falando, não sou médico não. Mal do Parkinson, são várias doenças que, se você entrar no site, está falando aí, tem gente, pode procurar alguém da família, você pode procurar alguém que está tomando, alguém aqui da nossa família que está tomando, se está sentindo mal ou está sentindo bem, se está dando resultado ou não está dando resultado. Agora não pode sair por aí comprando, né? Tem que ter uma prescrição médica, né? Um profissional de saúde tem que acompanhar a pessoa, e cada caso é um caso. Excelente. Obrigado, gente. Obrigado, pessoal. Pessoal, nós temos ainda 5 minutos para encerrar nossa reunião. Eu gostaria de aproveitar e ouvir aqui a doutora Emanuele, que ela é da Associação Cannabis Medicinal Capixaba. Então, se você puder falar aí em 5 minutos, a gente agradece a sua participação. Pode ser lá no plenário, na tribuna, que fica melhor, né? Que aí ela faz a... Cumprimentar o deputado Pablo Muribeca, que também está presente, nosso ex-deputado querido Sérgio Majeski também. Sérgio Majeski. Pode falar? Alô? Tudo certo? Oi, gente. Muito obrigada, deputado Bispo, pelo convite. Meu nome é Emanuele de Oliveira, eu sou diretora da Associação de Cannabis Medicinal Capixaba.
Eu já trabalho com endocannabinologia, que é uma especialidade médica, há 5 anos. Sou médica veterinária e na nossa associação temos médicos, psicólogos e vários outros profissionais que trabalham com a cannabis medicinal. Bom, ouvindo aqui a fala de vocês, eu digo que é uma medicação super segura. Há 5 anos eu prescrevo, tenho mais de 1.000 pacientes atendidos. E realmente esse número que o senhor falou de 25 doenças, eu posso te confirmar que a gente consegue estender para um número muito maior. Nós atendemos também como acolhedores, né, de pacientes, como a Associação de Paralisia Cerebral Capixaba. Esses pacientes, crianças, em sua grande maioria, fazem uso da cannabis medicinal de uma forma muito segura, se acompanhada com um médico, endocannabinologista ou que tenha um conhecimento técnico da cannabis medicinal para saber as interações medicamentosas, saber a segurança e a eficácia dessa medicação em suas doses e proporções adequadas. Além do canabidiol, é importante a gente lembrar, e ouvindo aqui vocês falarem também dessa importância do adendo, a gente colocou e pensou também na moção de apoio que fizemos conjuntamente à Secretaria da Saúde, na importância do THC. O THC é o agente ativo, o componente ativo mais importante da planta. E a gente tem medicamento à base de THC sendo vendido na farmácia. Vocês podem chegar na farmácia e perguntar sobre o Dronabinol. Vocês vão encontrar, assim como o Mevatil tinha também uma porcentagem de THC. Hoje eu trato pacientes com THC alto. Por quê? Quando a gente faz o medicamento, não é a mesma coisa do que a gente pegar o extrato puro. A gente está trabalhando com uma medicação que foi feita uma extração, que foi feita uma diluição adequada para a gente adaptar às necessidades de cada paciente. Por exemplo, se a gente vai tratar uma dor crônica, a gente precisa colocar um pouco de THC. E muitas das vezes THC mais alto, não trazendo prejuízo algum ao paciente. Mesmo porque a gente está trabalhando com uma substância química muito próxima com o que a gente tem no nosso corpo. A gente tem um sistema endocannabinoide e é por isso que hoje a gente tem especialização de endocannabinologia na medicina. Então, esse sistema, ele tem uma chamada anandamida, que é uma substância muito parecida com o THC. E é por isso que quando a gente toma, ou o paciente toma o THC e o CBD, a gente tem um efeito esperado, que é, por exemplo, o controle de dor e também o controle de outras doenças, né, como Parkinson e até mesmo doenças neurodegenerativas também, além de outras alterações como a insônia e também ansiedade, que a gente também pode tratar. Bom, obrigado mais uma vez por ouvirem e eu espero que nesse projeto a gente inclua também não só o canabidiol, mas também o THC. As associações como a nossa, elas existem para democratizar o acesso, porque o medicamento importado, muitas das vezes, é um preço que não é acessível para a grande maioria da população. Hoje nós temos no Brasil mais de 90 associações, muitas delas com autorização para o plantio e distribuição de medicamentos com a receita médica para esses pacientes e com ótimos resultados. Tá ok? Muito obrigada. Eu que agradeço, doutora Emanuele. Obrigado pela presença. Como o nosso horário já findou, nós vamos deixar os outros itens da pauta para a próxima reunião. E eu já passo para o item 3 da pauta das comunicações. Não havendo nenhum deputado que queira se manifestar na fase de comunicações, nada mais havendo a tratar, declaro encerrados os trabalhos da comissão, convocando os pares para a próxima reunião ordinária, que é dia 17 de outubro, às 13h30, no plenário de Seu Cardoso. Deus abençoe a todos e uma boa semana.